Vamos estar aguardando assim os irmãos estarem entrando. O Facebook ele demora um pouquinho para estar anunciando. Então vamos estar só aguardando alguns irmãos estarem entrando. Tem algumas pessoas que já estão entrando para assistir. Então, desde já eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, louvando a Deus por mais um dia que Deus nos concede de estarmos na santa e gloriosa presença do Senhor Jesus, aproveitando mais um dia de estarmos aqui reunidos nessa escola bíblica dominical online da UR5, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, mas que a palavra de Deus é para todos e todos têm a oportunidade de estar assim assistindo ela. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo. Tem alguns irmãos que estão falando conosco aqui através do WhatsApp, mas estaremos orando, pedindo a Deus para que Ele tome a direção dessa classe de hoje, para que Ele venha estar nos instruindo. Pronto, está sugerindo aqui para nós estarmos desligando todo o som ambiente de onde nós estamos. Eu acredito que tem um som no fundo, é um vizinho nosso, um vizinho. Está dando para ouvir com perfeição a televisão. Tá certo, irmão. Vou pedir para Albert achar aqui. Eu tenho um som aqui. Os irmãos aqui estão falando comigo pelo WhatsApp. Tem um som, dizendo que tem um som ambiente. Eu acredito que tem um som do vizinho aqui em cima, que pode ser que seja isso também. Eu pedi para desligar aqui, abaixar um pouquinho a televisão. Os irmãos estão me ouvindo bem? Está com som ambiente ainda? Os irmãos podem dar um sinal aí para ver. Estava o irmão aqui comigo no WhatsApp dizendo que o som ambiente estava atrapalhando um pouco. Caso ainda esteja, os irmãos podem assim dizer. O vizinho ele abaixou. Não sei se ele está assistindo a live. Mas eu acredito que esteja bom. Se tiver novamente algum ruído, os irmãos podem estar mencionando. Viu? Entrou aí o nosso irmão Paulo, nosso presbítero Paulo. Deus abençoe, Pai do Senhor, nosso presbítero Paulo. Tem outros irmãos que estão entrando. Vamos estar orando, vou estar aqui respondendo ao irmão no WhatsApp, informando a ele que a gente já resolveu o problema do áudio, para nós estarmos assim iniciando a nossa aula nesta manhã. Vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo a Ele para que Ele tome a direção da nossa aula em o nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, Deus amado, Deus querido, justo, fiel e eterno, te agradecemos por estarmos aqui, ó Pai, nesta manhã, diante de Tua presença. Pedimos a Ti a Tua graça e a Tua misericórdia, para que o Senhor venha tomar a direção, Senhor, a dianteira desta aula, nesta manhã, diante de Tua presença. Eu peço, ó Pai, abençoa aqueles que estão assistindo esta aula, todos, Senhor, que esta live estará alcançando. Amado Pai querido, que venhamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, o Espírito de sabedoria e de revelação,
para que possamos estar desfrutando as bênçãos espirituais e as riquezas, Senhor, da herança que estás guardando, ó Pai, para nós, os teus servos. Deus amado, Deus querido, abençoa cada um, nos ajuda, nos instrui, nos guarda e nos protege. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai do Senhor. Nossa irmã Edjane acabou de entrar. Bom dia, Pai do Senhor, minha irmã Edjane. Deus abençoe a todos. Deus abençoe nosso irmão. Amém. Eu acredito que era o som do vizinho. Se os irmãos ouvirem algum som de algum estilo de música, é ao vivo, de algum estilo de música mundana, é aqui em cima. Tem um vizinho aqui, a gente mora na rua não, né? Assim, a casa em frente à rua e tem em cima a barreira. Aí tem um vizinho que ele coloca uma música, mas por ele morar em cima de uma barreira, a música acaba que tendo um eco muito alto. Eu não sei se os irmãos estão ouvindo certinho agora, sem um eco. Se os irmãos estiverem ouvindo com um eco com a música, os irmãos podem dizer que eu vou ter que altear a minha voz para acabar tirando esse som ambiente que é da casa do vizinho. Bom dia, Pai do Senhor, meu irmão Edjon, nosso irmão Edjon, que é ali da classe dos irmãos. Deus abençoe. A nossa irmã Vaneide também está assistindo. Deus abençoe a nossa irmã Vaneide, a mesma congrega ali na UR6, a esposa do nosso diácono Sérgio. É uma bênção para nossas vidas. Então, hoje estaremos falando sobre a lição de número 4, que é a lição que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. Eu estava lendo esta lição e essa lição ela é maravilhosa, assim como toda a lição do trimestre. Na realidade, toda a lição do trimestre ela vem recheada com bênçãos para a nossa vida, com coisas que nós, muito antes, essa lição eu vou trazer coisas que a gente não parava para pensar, nós não parávamos para estar meditando naquilo que a Bíblia falava nesses certos trechos. Eu vou estar trazendo para os irmãos, mas antes de nós estarmos trazendo sobre cada ponto da lição, a todos que estão entrando aqui, estamos todo domingo fazendo a escola bíblica dominical online, sempre estamos revezando entre a minha pessoa e o professor da escola dominical da UR5, o nosso irmão Eliseu. Sempre está ele, quando ele não pode, por motivo de força maior, a minha pessoa está assumindo esta oportunidade, pela graça e misericórdia de Deus, está falando com os irmãos, porque para mim é uma maravilha. Primeiramente quero saber como é que vocês estão em vossas casas, diante disso tudo. Eu espero que estejam bem, debaixo da misericórdia e graça de Deus, sabendo que Jesus está no barco, diante da tempestade que está atingindo o mundo, diante da tempestade que está atingindo a nossa nação. O importante é nós sabermos que Jesus, ele está no barco. E isso nos maravilha, porque os discípulos estavam no barco e as ondas estavam batendo de um lado para o outro e eles estavam desesperados e eles estavam agoniados pensando que eles iriam perecer. Mas quando Jesus está no barco, as ondas podem bater de um lado, bate do outro, pode bater de onde vier, mas a gente permanece firme porque Jesus está conosco. Então, diante desta tempestade que está atingindo o mundo, Jesus está comigo, está contigo, está em nosso barco, viu? Então fique tranquilo, confiando em Deus, que tudo isso vai passar. E daqui a pouco estaremos voltando à nossa rotina normal, nos reunindo no templo, em comunhão com os nossos irmãos, adorando a Deus, participando da escola presencial, do culto presencial como antes. Está aí a nossa irmã Edilma, paz do Senhor, nossa irmã Edilma, Deus abençoe. Vamos lá falando sobre a nossa lição. Primeiro, o texto áureo da nossa lição, aos irmãos que não têm a lição dominical, esta lição que estamos estudando nesse trimestre, eu acredito que ela vai estar no inverso, né? Porque a câmera ela está frontal. Estaremos hoje falando sobre a iluminação espiritual do crente. E aos que não têm a lição da escola dominical, podem abrir a Bíblia em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Cristiane, a paz, nossa irmã Cristiane, Deus abençoe ela aí. Sejam todos bem-vindos com a graça e paz do Senhor Jesus. O nosso texto áureo, o texto nesta manhã, o texto de ouro, se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz assim:
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse texto é muito profundo e vamos estar entendendo sobre isso. Pai do Senhor, nossa irmã Vaneide, amém. O texto que se baseia, nós estaremos fazendo a leitura bíblica em classe, que é de costume de todos nós. Também peço para aos irmãos, em nome de Jesus, está abrindo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo do 15 ao 23. Esse é o texto que essa lição se baseia na manhã de hoje. Aos irmãos que não têm Bíblia, aos irmãos que estão impossibilitados de estar pegando na Bíblia, por estar no trabalho, por estar na rua, por estar em algum outro local, como o nosso coordenador da área, o nosso pastor setorial, o pastor José Pontes, ele costuma falar, o ouvir também faz parte de uma boa leitura. Então, livro de Efésios, capítulo 1, versículo do 15 ao 23, diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe, que se baseia a lição desta manhã. Tem entrado aí também a minha mãe, a nossa irmã Maria da Conceição. Amém. Deus abençoe, é uma honra ter a minha mãe assistindo aí essa live. Deus abençoe. Também tem entrado a minha esposa Jéssica. Deus continue abençoando aí em nome de Jesus. O objetivo dessa lição são 3. Esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então vamos estar adentrando na introdução da nossa lição, que fala o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele inicia uma longa sentença, que é dividida em 3 partes. Ação de graças, que é do primeiro capítulo, tudo baseado no primeiro capítulo, versículo 15 ao 16. A segunda sentença é uma oração intercessora, do versículo 17 ao versículo 19. E a terceira sentença é a confissão de louvor e exaltação. Uma coisa que muito me admira no apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ele se maravilhava com os cristãos. Ele se maravilhava e agradecia a Deus pela fé que ele ouvia quando ele escutava, quando chegavam até ele informando sobre a fé que estava operando na vida dos homens e mulheres de Deus em uma certa comunidade cristã. E é isso que ele agradece aos crentes que se encontravam na cidade de Éfeso. Ele diz no versículo 15 e 16 assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então o apóstolo Paulo, ele agradecia a Deus pela vida dos cristãos que se encontravam em Éfeso, pela fé que havia neles em Cristo Jesus, e também pelo modo que eles lidavam uns com os outros naquela comunhão. Então, a primeira sentença do apóstolo Paulo, nesse texto que nós estamos lendo hoje, é a sentença de ação
de graças, que ele agradecia a Deus pela vida daqueles crentes que se encontravam ali. Entrou aí o nosso irmão João Willis, que é meu primo, Deus abençoe. A nossa irmã Maria da Conceição também está falando que Deus trabalhe na vida, amém. Que está nessa tempestade, passa, que Deus continue abençoando as pessoas que estão assistindo, amém. Deus abençoe. Então a primeira sentença do apóstolo Paulo é ação de graças, é agradecer a Deus pela vida dos crentes que se encontravam ali na igreja de Éfeso, pela fé que eles estavam tendo em Cristo Jesus e a comunhão que eles estavam tendo uns com os outros. A segunda parte que o apóstolo Paulo ele tem é de uma fé intercessora. Ele começa a orar para que os cristãos, eles começam a interceder para que os cristãos eles recebessem o Espírito da verdade e da revelação. E o segundo é um louvor e exaltação. Eu tenho aqui um trecho do comentário bíblico pentecostal publicado pela CPAD, que ele diz assim: é muito importante observar o relacionamento entre o primeiro capítulo de Efésios, versículo 3 ao 14, e o primeiro capítulo de Efésios, capítulo 15, versículo 15 ao 23. É esse que nós estamos lendo. O primeiro, que nós lemos, eu acredito, na semana retrasada, falando sobre as bênçãos espirituais no mundo celestial. O primeiro, ele representa um profundo hino de louvor pelas bênçãos redentoras de Deus em Cristo. Aquele que nós estudamos na segunda lição, falando sobre as bênçãos que são oriundas daqueles que são eleitos em Deus, ou aqueles que são salvos. Essas bênçãos, o apóstolo Paulo está escrevendo como um hino de louvor pelas bênçãos redentoras em Deus. É um hino agradecendo a Deus pelas bênçãos redentoras. E aqui no versículo 15 ao versículo 23, o apóstolo Paulo agora faz uma oração intercessora para que os cristãos em Éfeso, isso é o comentário bíblico pentecostal, ele cita isso, para que os cristãos em Éfeso fossem abertos os olhos espirituais deles, para que eles pudessem contemplar, entender e estar glorificando a Deus por essas bênçãos espirituais. Então, voltando aqui para a nossa lição, a introdução ela termina, tá? Nossa irmã Viviane, a EBD UR5 é uma bênção. Nossa irmã Viviane é secretária da escola dominical ali da UR5. Deus abençoe a nossa irmã Viviane em nome do Senhor Jesus. A nossa lição ela começa com a introdução muito maravilhosa, que muitas vezes, quem me conhece ali da UR5 sabe que eu não costumo dizer a igreja, eu costumo me colocar nessas situações. Que muitas vezes João acaba não parando para agradecer a Deus ou se maravilhar com essas bênçãos. Se nós formos estar entendendo essas três sentenças do apóstolo Paulo, com ações de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação, se nós formos estar aplicando para nossas vidas, devemos estar aprendendo com o apóstolo Paulo o seguinte: sempre agradecer a Deus. Dar graças a Deus pela nossa vida, dar graças a Deus primeiramente por Ele, pelo que Ele fez por nós e tem feito até hoje, e agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Isso é de suma importância. Eu agradecer a Deus, como eu estou fazendo aqui, agradeço a Deus pela vida de vocês que estão assistindo a Escola Bíblica Dominical da UR5, por vocês que estão participando. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Isso é muito importante, ação de graças. Agradecer a Deus por Ele, agradecer a Deus pela nossa vida e agradecer a Deus pela vida dos que estão conosco e por aqueles também que não estão conosco. Isto é de suma importância, ser grato a Deus. A segunda parte da sentença, início desta frase do apóstolo Paulo, é a oração intercessora. O apóstolo Paulo ele está intercedendo para que os cristãos eles pedissem a Deus o Espírito da verdade e da revelação, por estar entendendo a grandiosidade das bênçãos espirituais. É necessário nós estarmos intercedendo a Deus por isso. Quantas vezes hoje em dia nós, João, acaba não pedindo a Deus para que Deus abra a minha visão espiritual para estar entendendo a dimensão da grandiosidade da bênção espiritual.
João não para estar pedindo a Deus, para estar entendendo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e tudo que aquilo se refere para nossas vidas. Acabamos não parando para pensar nisto. E o terceiro ponto é o louvor e exaltação a Deus. Muitas das vezes nós somos pegos em uma vida que não louvamos mais ao nosso Deus. Me recordei agora daqueles 10 leprosos. Os irmãos conhecem a história. Os 10 foram curados. Mas quantos voltaram para agradecer a Deus? Quantos? A gratidão é algo que poucas pessoas elas têm. Poucas pessoas acabam que demonstrando isso. E diante do nosso Deus devemos sempre dar graças e louvar a Ele. Foi isso que o apóstolo Paulo ele fez nesse primeiro capítulo de Efésios. Nós, na lição de número 2, já falamos sobre a doxologia, que é a adoração a Deus por meio de louvor, de poesia, de versos, de palavras. Então o apóstolo Paulo ele sempre tinha o costume de louvar a Deus. Isso era muito importante e é muito importante também para nós, nos dias de hoje, estarmos agradecendo a Deus e buscando entender a grandeza do seu poder. Amém. Deus continue abençoando a diretoria da nossa congregação ali da UR5, né, irmã Viviane? Nosso irmão Francisco também, que é aluno da classe dos irmãos da escola dominical ali. Deus abençoe o nosso irmão Francisco, sejam todos bem-vindos. Então essa foi a introdução para nós estarmos entendendo o objetivo desta lição. Vamos agora pegar o primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Algo muito importante nós estarmos entendendo, quando o apóstolo Paulo ele fala aqui no capítulo 1, no versículo 18, dizendo para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Esta vocação que o apóstolo Paulo fala aqui, que a Bíblia fala, não é uma vocação de chamado eclesiástico, um chamado para liderança. Esta vocação que o apóstolo Paulo ele fala aqui não é uma vocação para ser obreiro, para ser dirigente de círculo de oração, para ser dirigente de escola dominical, professor, professora, missionário, missionária, pastor. Não é esta vocação que o apóstolo Paulo está falando. É de uma vocação sobreexcelente, que é a vocação, o ser chamado para a salvação. Que esta vocação supera todas. É uma alegria, porque primeiramente, antes de você ser pastor, antes de você ser dirigente de ciclo de oração, antes de você ser um líder, tem que ser salvo. Tem que ser um servo do Senhor Jesus. E mesmo que não sirva a Deus numa liderança eclesiástica, um membro, um congregado, o mais importante nós temos. A Bíblia fala no primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 21, se não me falha a memória, que a promessa que ele nos fez foi esta, a da vida eterna. Então não há melhor, não há maior vocação do que essa, de sermos salvos e eleitos em Cristo Jesus. Então vamos voltar aqui para estarmos entendendo a nossa vocação. Nossa irmã Adriana, amém. Nossa irmã Adriana também, aluna ali da congregação da nossa escola dominical, aluna da classe das irmãs. Deus abençoe nossa irmã Adriana, é um baluarte. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da herança. Ações de graça e intercessão. Primeiro ponto. Para não ficar um pouco cansativo para os irmãos, eu vou estar lendo o tópico, o ponto, e eu estarei explanando o que diz a lição, para não ficar lendo e acabar sendo um pouco cansativo para os irmãos. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo, como nós já falamos, o apóstolo Paulo, ele começa o primeiro capítulo, a partir do versículo 15, com ações de graças. E é muito importante, abrindo parênteses nesta manhã, nós estarmos aprendendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse no 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele sempre tinha em seu coração esse sentimento de gratidão a Deus, e é um sentimento que nós sempre devemos estar tendo,
sermos gratos a Deus a tudo, principalmente em uma geração pós-moderna em que se Deus não dá aquilo que nós queremos, acabamos murmurando contra Deus, desfazendo contra Deus, querendo desmerecer a Deus, querendo colocar a culpa a Deus. Não. A Bíblia diz, dá graças a Deus por tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, é importante lembrarmos isso, dar graças a Deus por tudo, independente da situação que está em nossa vida. Mas o primeiro ponto, ele fala sobre ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo, ele agradecia a Deus pela vida dos Efésios e também ele começa a interceder para que os cristãos em Efésios ele recebessem o Espírito da verdade e da revelação, para que eles viessem ter um entendimento das bênçãos espirituais que são concedidas aos santos, aos eleitos, as bênçãos que nós já mencionamos na lição de número 2. E é importante sobre isso porque o apóstolo Paulo ele bem sabe que sem a revelação do Espírito Santo não se pode entender a Bíblia Sagrada por completo. Está aí o nosso irmão Wellington, Pai do Senhor, nosso irmão Wellington, é professor de escola dominical também. Tivemos aí uma oportunidade de estarmos na escola dominical juntamente com ele, é um homem de Deus. Deus abençoe o nosso irmão Wellington. Vamos abrir a nossa Bíblia. Esse texto, vamos abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e o 15. 1 Coríntios, o celular ele soltou aqui, foi muito peso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e o 15, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O apóstolo Paulo ele começa a sua intercessão, intercedendo a Deus pela vida dos Efésios, para que eles tivessem a oportunidade de receber o Espírito da verdade e o da revelação, porque o apóstolo Paulo ele bem sabe o poder e a magnitude que tem o Evangelho de Deus, que tem a palavra de Deus. Ele sabe quão maravilhoso é o Evangelho de Deus. É ou não é verdade? A maravilha que é o Evangelho. Mas também ele sabe que quão impossível é entender em plenitude o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, sem ter o Espírito Santo de Deus intercedendo por nós e nos trazendo a iluminação e a explicação da palavra. Por isso que nós vamos ter muitos teólogos, doutores, abro parêntese, eu não estou aqui discordando e nem desfazendo da teologia, amo a teologia e instruo aos irmãos, caso tenham possibilidade e oportunidade, estudem teologia, é muito importante nós estarmos estudando a palavra de Deus, mas é um consenso também entre os teólogos, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, não tem condição. É o Espírito Santo de Deus que ele nos instrui, nos ilumina para estarmos estendendo as Escrituras. Se nós formos estar falando sobre este capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, isso daí é uma continuação. No capítulo 1, a partir do versículo 18, ele começa a falar sobre a mensagem da cruz. E em um certo versículo, o apóstolo Paulo ele começa a dizer, aqui no versículo 23 do capítulo 1, ele diz que a mensagem da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E depois ele começa a falar sobre isso, que sem o Espírito Santo de Deus não tem como discernir. Tem que ser um homem espiritual, tem que ter Espírito Santo para discernir, porque imagine só, vamos agora estar adentrando rapidamente sobre essa questão da crucificação do nosso Cristo Jesus. Humanamente falando, Deus enviar seu Filho, Deus onipotente, enviar seu Filho santo, perfeito, imaculado, para estar morrendo na cruz do Calvário, se tornando maldito, pois a Bíblia diz que todos aqueles que forem pendurados no madeiro seria considerado maldito, morrendo na cruz do Calvário para estar salvando uma humanidade pecaminosa, uma humanidade que desfez de Deus e que rejeitou a Cristo Jesus. Pensem sobre isso, numa visão humana.
Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, os judeus tinham isso por escândalo, os gentios por loucura, mas aqueles que têm o Espírito de Deus sabem que é o poder de Deus. Sabe que Deus prova o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que nós conseguimos entender isso? Através do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo estaria fazendo lembrar da sua palavra e nos faria estar entendendo a sua palavra. Então o apóstolo Paulo ele sabe que quão maravilhoso é o Evangelho, mas é necessário ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para ele estar transmitindo a sabedoria e a revelação daquilo que a palavra de Deus quer nos transmitir. Esta é a importância sempre de nós estarmos estudando a Bíblia, nós pegarmos para estar lendo, estudando. É necessário nós estarmos pedindo a Deus para que Ele nos guie através do Espírito Santo dele, para nós estarmos entendendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Continuando. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Tudo isso que os cristãos eles estivessem buscando a Deus para estar entendendo sobre isso e conseguem entender através do Espírito Santo de Deus. A esperança da vocação. Como eu já falei, essa vocação ela não está restrita ao pensamento de uma vocação eclesiástica ou uma vocação de liderança, mas assim uma vocação de salvação. E é importante que o apóstolo Paulo ele comece a interceder para que o Espírito Santo iluminasse a mente dos crentes, para que eles estivessem entendendo e saberem qual a esperança da vocação que eles tinham. E além do mais, o apóstolo Paulo ele sabia que os cristãos eles só poderiam ser capazes de experimentar cada bênção dessas se eles tivessem a instrução por parte do Espírito Santo de Deus. Algo importante que trata aqui na lição é que essa esperança da vocação ela é dividida em 3 pontos, muito importante. O primeiro ponto é que Deus chamou as pessoas no passado. E aí ele nos fala sobre o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Eu já aproveito e já falo aos irmãos, se eu estiver falando um pouco rápido demais, os irmãos podem estar dizendo, viu? João, você está falando um pouco rápido, se o áudio não estiver muito legal, também os irmãos podem estar falando, viu? E como eu já disse, sempre eu costumo dizer, aqui é uma aula que pode também ser participativa. Os irmãos tiverem alguma pergunta, tiverem algum questionamento ou algo a acrescentar, fiquem à vontade, podem falar, pode acrescentar, pode dizer, fique à vontade para participar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim, falando sobre Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, o primeiro ponto da vocação de Deus, que Ele nos chamou no passado. E isso nós já estudamos sobre isso na lição passada, baseado lá no livro de Pedro, capítulo 1, versículo 2, falando sobre que Deus nos chamou pela sua presciência. Nós já falamos sobre isso na lição passada. Então, a santa vocação de Deus se dá já no passado. É 3 pontos da vocação que eu acho muito importante. Primeiro ponto, que Deus nos chamou desde o passado. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz de Calvário antes da fundação do mundo. Aqui fala sobre essa nossa vocação que foi dada em Cristo Jesus desde a fundação do mundo. O segundo ponto que nós vamos ver, que a vocação de Deus abrange o tempo presente. Em qual sentido? Em uma vida de comunhão com Deus e com nossos irmãos, e uma vida de serviço. O segundo ponto desse tempo presente é nós estarmos entendendo sobre isso, que a chamada de Deus, a vocação de Deus, ela tem o intuito de uma vida para nós lemos isso,
lá no mesmo livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e o 5, que nós fomos eleitos e predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. E o apóstolo Pedro ele também falou, sede santos porque eu sou santo, trazendo aquilo que Deus já tinha falado no livro de Levítico. Então, nós fomos chamados para sermos santos. Isso é um ponto da vocação no tempo presente, ter essa vida de santidade e santificação, buscando servir a Deus e servindo em sua obra. Então, este é um dos pontos da salvação que nós temos da vocação. Porque, abrindo parênteses, eu vou aproveitar. Muitas das vezes nós temos um hábito. Quem quer aceitar a Cristo Jesus, levanta a mão, eu quero, eu sou cristão, eu vou para o céu. Mas acaba João não querendo servir. Não é verdade? João ele não quer servir. João apenas ele quer ficar sentado, sem fazer nada, esperando Jesus voltar para me levar. E não é isso o sentido apenas da vocação. Devemos me lembrar que a salvação ela não é por obras. Não é. A salvação ela é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça, perdão. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós já falamos também sobre isso na lição passada. A salvação ela não é por obras, é pela graça de Deus, um favor imerecido. Deus elegeu pela sua presciência. E muitas pessoas, pensando nisso, acabam não querendo fazer nada. Eu quero ficar na igreja que eu falo, no templo, e eu não quero fazer nada, apenas esperar Jesus voltar e me levar. Ou então esperar quando Jesus me guardar. Não é assim. Primeiramente devemos entender que quando Deus ele nos salvou, automaticamente nós já temos uma comissão que nos foi dada. De pregar o Evangelho por todo o reino. De fazer discípulos, de ensinar. Isso é algo que está inerente a todo cristão, que é pregar o Evangelho. Até certa vez o apóstolo Paulo ele disse, olha, prega, insta, em tempo e fora de tempo. Então todos nós que fomos vocacionados por Deus, temos isso dentro da gente, para servir a Deus em sua obra. Quando eu falo servir, não é propriamente dito ter um cargo, não. Não é necessário eu ter um cargo eclesiástico, não é necessário eu ter um cargo de liderança, um cargo em uma diretoria, não. É necessário eu servir a Deus quando eu tenho uma oportunidade. Pregar o Evangelho no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha família, na minha parentela, na minha vizinhança. É estar buscando ensinar a palavra de Deus a quem quer ouvir, a quem necessita ouvir, a quem dá oportunidade para que nós para que possa ser escutada a palavra. Isto. A vocação no tempo presente também ela requer isto. Servir a Deus. Então, vamos colocar isso em nossa mente. Também é importante servir a Deus. Não é apenas esperar o arrebatamento, não. Ficar sentado de braços cruzados. Não. Temos que fazer a nossa parte. Jesus nos chamou para isso. Também a vocação no tempo presente requer santidade e santificação. Não é viver uma vida de todo jeito. Uma vida sem se negar, sem se renunciar. Eu espero que o número de pessoas assistindo não caia com essa palavra. Não é viver uma vida de toda maneira. É viver uma vida de santidade, santificação, obedecendo a Deus. E aquilo que a palavra do Senhor Jesus nos diz. Essa é o tempo da vocação no presente. No passado, Deus nos chamou no passado. No presente, servir a Deus e estar buscando fazer a vontade dele e também viver uma vida de santificação. E também tem um terceiro ponto do tempo presente, que além de servir a Deus, de estar buscando fazer uma vida de santidade, de ter uma vida de santidade e repreensão, que a gente consegue isso buscando a Deus e buscando a ajuda do Espírito Santo sozinho. Nós nada conseguimos, eu quero deixar isso bem nítido. 15:5 de João, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo nós devemos pedir a ajuda de Deus para estar conseguindo, através do Espírito Santo dele. E um terceiro ponto desta vocação do tempo presente é nós estarmos buscando ter comunhão uns com os outros. Isso também é muito necessário.
termos comunhão uns com os outros. 12:14 de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é necessário nós estarmos buscando ter comunhão com todos. Com nosso amigo, com nosso vizinho, com nosso irmão, com nossos parentes. Tem mais algumas pessoas entrando aí. Nossa irmã Daiane, Deus abençoe. Nosso irmão Paulo Germano, Deus abençoe também. Também nosso amigo Daniel, que é aluno ali da classe dos irmãos. Deus abençoe, meu amigo Daniel. Minha amiga Rose, colega de trabalho ali. Deus abençoe, ela está assistindo. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Aos que estão entrando agora, essa daqui é uma aula da Escola Bíblica Dominical da congregação da UR5. Estamos hoje falando sobre a iluminação espiritual do crente. Então, o terceiro ponto do tempo presente da vocação, o primeiro ponto é qual? Serviço. Segundo ponto, santificação. Terceiro ponto, comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. E o terceiro ponto da vocação, passado, presente e futuro, é a participação gloriosa no futuro. Isso daqui é o melhor. Participação gloriosa no futuro. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro assim de Efésios, capítulo 5, versículo 27. O apóstolo Paulo falando sobre a igreja, sobre como Deus iria lidar com a igreja, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é falando, nós estaremos com essa participação gloriosa. Primeiro, Deus nos chamou no passado. Segundo, no presente, devemos servir a Deus, termos comunhão com Deus, com nossos irmãos, buscar a santificação, ser irrepreensível e estar obedecendo a palavra de Deus. E no futuro, glórias a Deus, estaremos participando da glorificação da igreja nos céus. Isso é maravilhoso. Que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Imagine só, Moisés ele pediu para ver, a hora está se passando. Essa lição é tão maravilhosa que eu estou no primeiro tópico e já são 9h45. Faltam 15 minutos para nós estarmos encerrando essa transmissão. E ainda eu estou no primeiro tópico, que é maravilhoso. Mas nós estaremos estudando os outros tópicos. A esperança, a esperança de nós podermos conhecer Deus face a face. Moisés, lá no Êxodo, ele pediu para ver Deus. Deus disse, não, você não vai me ver, porque o homem que me vê, certamente ele morrerá. Então, os irmãos já conhecem a história. Moisés ficou de costa e Deus passou por de costa, por detrás de Moisés. O irmão conhece bem essa história. Porém, nós teremos a oportunidade de estarmos vendo Deus face a face. Isso o apóstolo Paulo ele falou. Por agora ele não consegue, mas chegará o dia que ele verá face a face. E assim como ele era conhecido, também ele conhecerá a Deus. E isto é muito maravilhoso. A gente já parou para pensar nessa grandiosidade que eu, você, meros mortais, homens e mulheres pecaminosos, teremos a oportunidade de estarmos vendo nosso Deus face a face. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso que vale a pena negar a nossa vida aqui na terra. Por isso que vale a pena deixar as coisas deste mundo para lá, para fazermos a vontade de Deus. Porque um dia veremos ao nosso Senhor face a face. Então a vocação ela aborda 3 planos. Deus nos chamou no passado, a vocação no presente, serviço, comunhão, santidade, santificação, e no futuro, a participação na glorificação de Cristo Jesus e de estarmos no céu contemplando a Deus face a face. Essa faz parte da glorificação, faz parte da vocação. O terceiro ponto do primeiro tópico, as riquezas da glória da sua herança. Aqui nós vamos entender 2 pontos. Riquezas da glória da sua herança.
Herança, ela trata sobre o assunto daquilo que Deus tem guardado para os santos, para os eleitos, para mim e para você. Esta é a herança, este é o galardão. E as riquezas. As riquezas revelem as maravilhosas bênçãos que são acompanhadas ao plano da salvação. Como nós já estudamos, sermos filhos adotivos por parte de Deus, sermos predestinados, eleitos, termos paz com Deus através de Cristo Jesus, termos o Espírito Santo, termos a oportunidade de termos a fé em Deus, ter o perdão dos pecados, as bênçãos que serão vindas no mundo por vir. Então tudo isso refere-se às bênçãos espirituais. E nós podemos abarcar 3 tipos de bênção também. Bênçãos passadas, bênçãos presentes e bênçãos futuras. Bênção passada, Jesus Cristo morrendo por nós, que não é um termo passado por ser um termo que eu estou utilizando cronologicamente, porque o que Cristo fez por nós é eterno. É eterno. Jesus morrendo por nós, Deus nos salvando, a bênção presente, aquilo que Jesus nos concede, a oportunidade de sermos filhos de Deus, temos o perdão do pecado, temos a oportunidade de termos uma vida em santidade, santificação, e a bênção futura. A bênção futura, a bênção da salvação eterna, que estaremos gozando com Cristo Jesus lá na glória celestial. E muito mais, é muito mais. Se nós formos falarmos sobre as bênçãos futuras, nós passaríamos dias e mais dias falando aqui o que a Bíblia fala sobre o nosso galardão. Perdão, acabou aqui caindo, soltou aqui. Espero que ninguém tenha se assustado. É assim, né? Ao vivo as coisas acontecem. Falei das bênçãos espirituais, até o celular ele se maravilhou e ele se empolgou também sobre essas bênçãos. Então estamos aqui sobre essas bênçãos espirituais que nós estaremos vendo. Então, se nós formos falarmos sobre essas bênçãos, passaríamos dias e mais dias. E isso é maravilhoso. Mas, por causa do horário, nós estaremos nos apegando mais sobre isso. Mais uma coisa que nós estaremos aproveitando para falar: a bodas do Cordeiro. Eu e você estaremos no céu, na bodas do Cordeiro, reunidos com todos os salvos, com Jesus Cristo, com Deus, adorando a Ele face a face. Isso você vai encontrar em Apocalipse capítulo 19. Se você tiver uma oportunidade para ler, Apocalipse capítulo 19 vai falar sobre essas bodas do Cordeiro. Nós, os salvos, estaremos tomando posse da herança que está preparada para nós desde a fundação do mundo. Isso vai ser maravilhoso e louvamos e glorificamos a Deus por isso. Tá aí nossa irmã Eliude, colega de trabalho também, é uma bênção. É uma bênção, Deus abençoe nossa irmã Eliude. Nosso irmão Paulo Moraes, amém. Vou mandar, meu irmão Paulo, ele é aluno ali da classe dos irmãos da escola. Deus abençoe, meu irmão Paulo, seja bem-vindo. Tem entrado aí nosso irmão Alexandre Abraão, também aluno da classe dos irmãos. Irmãos, hoje os irmãos estão assistindo, Deus abençoe a todos. Então, falamos aqui sobre o primeiro ponto, a esperança da vocação e as riquezas da glória. E estaremos falando sobre o segundo ponto, que fala sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A hora não para, né? Graças a Deus por isso. Cada minuto que se passa é mais próximo que nós estamos de Jesus voltar para arrebatar a igreja. Mas aí a hora aperta. Mas eu vou resumir, mas eu vou estar resumindo de um modo que os irmãos consigam entender. Uma certa vez eu li que o importante é muito importante, os irmãos me entendam. Mas eu vou tentar explicar o texto que eu li. Não é apenas importante como se ensina o que se ensina. O mais importante é o que se aprende. O que significa? É importante o bom ensino, é importante se preparar para ensinar, é importante estar buscando ensinar a palavra de Deus com excelência. Mas não vai ter importância se eu estou aqui ensinando, se os irmãos não tiverem oportunidade de estar aprendendo.
O importante, o principal é estar aprendendo. Por isso que o Senhor Jesus ele sempre buscava utilizar a palavra que o povo pudesse aprender. Então, por isso que eu estarei resumindo, mas de um modo que os irmãos tenham a oportunidade de estar aprendendo assim o que a lição ela quer nos trazer. A sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Quando o apóstolo Paulo, isso aqui a gente vai encontrar no versículo 19 do capítulo 1. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Se nós formos estar entendendo este versículo, trazendo o original dele no grego, nós vamos estar entendendo, buscando, se maravilhando, na verdade, com aquilo que o apóstolo Paulo ele estava tentando trazer a entendimento para os cristãos em Éfeso e para nós também, sobre a grandeza do poder de Deus. A sobre-excelente grandeza do seu poder. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o termo sobre-excelente, no grego é uperbalo, que tem em outro texto, em 2 Coríntios 4, 7, foi traduzido como um termo extraordinário. É um poder excelente, é um algo extraordinário, é um algo sobre-excelente. Quando o apóstolo Paulo ele continua falando sobre a grandeza, no grego, megetos, ele tem o objetivo de enaltecer o poder de Deus, que sobrepuja todo o poder. Como Jesus falou lá em Mateus capítulo 26, versículo 64, o Todo-Poderoso. Daqui a pouco eu vou encaixar esse texto para os irmãos estar entendendo a grandiosidade do que o apóstolo Paulo estava querendo trazer, falando sobre esses termos. E o terceiro, seu poder, que significa dunamis, que é dunamis no grego, que significa poder, que indica feitos miraculosos que requerem uma força fora de medida. Nossa irmã Mauricé está assistindo, nossa dirigente, é aluna assídua, viu? Semana passada ela não conseguiu assistir e ela disse, João, eu não consegui assistir não, mas graças a Deus hoje ela está conseguindo assistir. Não chegou para alguns irmãos semana passada essa transmissão, estava aí o nosso irmão Eliseu, acabou não tendo um grande alcance. Algumas pessoas falaram comigo e disseram que não conseguiram encontrar essa transmissão, como a nossa irmã Mauricé, graças a Deus, dessa vez ela conseguiu, e alguns irmãos também, pelo que eu estou vendo. Então, João, o que o apóstolo Paulo ele quis dizer quando ele falou sobre a sobre-excelente grandeza do poder, do seu poder? Sobre-excelente, algo extraordinário, grandeza, um poder que sobrepuja a todos, algo que sobrepuja a todos, poder, algo que é fora de medida. O apóstolo Paulo, ele estava querendo trazer esses termos todos repetidos, ele indica apenas o maior de todos os poderes, que apenas o maior de todos os poderes é capaz de transformar, haver uma transformação e uma salvação na vida dos homens. Então o apóstolo Paulo, quando ele trouxe esse sentido de algo extraordinário, fora de medida, um milagre, algo miraculoso que não pudesse ser medido, e um poder que sobrepuja a tudo e a todos, ele estava querendo trazer que todo esse poder de Deus, todo esse poder, ele é capaz de transformar um homem, é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Só apenas esse poder, o maior de todos os poderes, desses poderes, é capaz de realizar essa transformação e essa salvação. E que somente um poder tão grande pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Só apenas este poder, que é um poder sobre todos, que é maior do que todos. Se os irmãos puderem depois, eu vou falar aqui rapidamente por causa das horas. Existe um vídeo no YouTube chamado Professor Adalto Explica sobre o Milagre
da água em vinho. Se os irmãos forem estar pesquisando, algumas pessoas acabam querendo desmerecer o milagre de Jesus em transformar água em vinho. O porquê ele fez isso? Esse professor Adalto, ele é um teólogo e também físico. Ele explica cientificamente o que Jesus precisou fazer para estar mudando água em vinho. Ele fala lá de átomos, de prótons, de elétrons, ele fala lá, mas em resumo, os irmãos, se tiverem oportunidade depois, os irmãos vão se maravilhar. Ele fala que é necessário, cientificamente falando, para se transformar água em vinho, é necessário que fosse utilizado um reator de energia com a força da energia produzida pelas 200 bilhões de estrelas que existem em nossa galáxia, em apenas um dia. E Jesus fez isso, transformou isso e nem se cansou e nem disse, estou cansado, gastei muita energia. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Os irmãos forem ver esse vídeo, os irmãos vão se maravilhar. E muitas outras coisas que nós poderíamos estar trazendo sobre o poder de Deus, como abrir o Mar Vermelho, como estar fazendo o povo passar a pé enxuto pelo Rio Jordão, por estar fazendo o sol parar, por estar criando a terra, o céu, o mar, tudo de forma organizada. Tudo isso nós poderíamos estar trazendo especificamente, mas por causa das horas não temos essa possibilidade. Mas podemos estar aqui glorificando a grandeza do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele termina esse versículo falando sobre esse poder sobre excelente, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Isso o apóstolo Paulo estava querendo trazer em um sentido que o poder de Deus, no termo operação, significa uma força ativa, eficácia, algo que é concreto. A força do seu poder mostra intensidade. E o termo poder, aqui é em outro sentido, ele fala sobre um poder inerente a Deus. Tudo isso quer trazer uma associação desses conceitos, revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 exemplos irrefutáveis do poder de Deus. Quais foram os exemplos que ele utilizou para mostrar o poder de Deus? O poder que opera em mim, opera em você, opera em todo aquele que crê. Ele usa a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo para sentar à destra de Deus e a sua elevação acima de todo o domínio. Então o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre a grandiosidade do poder de Deus, começa a falar sobre o poder de Deus e a eficácia, a intensidade, o poder de Deus inerente a ele para estar operando em nós e para ele estar demonstrando o exemplo deste poder. Ele traz coisas que para um homem naquele tempo poderia ser impossível. Um homem ressuscitar e subir aos céus. Ele traz. Deus fez isso. Ressuscitou a Cristo. Cristo subiu aos céus. E ele agora está sobre todo o domínio. Sobre as potestades, sobre os principados, sobre todos os reinos e todos os reis. Sobre tudo. O apóstolo Paulo, ele mostrou o poder de Deus em Cristo Jesus. O terceiro ponto, para nós estarmos concluindo, já são 10 horas e as nossas lives são até as 10 e 5 minutos eu estarei concluindo esta lição. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Eu estarei resumindo, peço perdão aos irmãos por isso, por esse resumo, mas como eu disse, eu estarei buscando de um modo que os irmãos compreendam. Cristo, ele é o maior exemplo para todos nós. 3 pontos, 3 aspectos mostram a exaltação de Cristo e atestam a grandiosidade do poder de Deus. O primeiro, Cristo sendo as primícias dos que dormem. A Bíblia deixa claro que Deus, ele ressuscitou a Cristo Jesus. Jesus estava morto e que Deus, através do seu poder, ressuscitou a Cristo Jesus. Isso a gente vai encontrar no livro de Atos, no mínimo 3 vezes.
E nós vamos entender também que Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Pois assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Na verdade, a ressurreição de Cristo é a garantia que eu e você seremos ressuscitados. É a nossa garantia. E o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus também há de nos ressuscitar. Isso eu falo para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão mortos, ou para nós, se nós não estarmos provando arrebatamento vivos, seremos ressuscitados quando nós estivermos mortos. Graças a Deus, não há para onde correr. Se morrermos, seremos ressuscitados e encontraremos com Cristo. Se estivermos vivos, encontraremos com Ele também. Glória a Deus por isso. Então, Jesus é a primícia dos que dormem. Amém. Deus continue abençoando. Amém. Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo. Segundo ponto, Cristo é levado à direita de Deus. Isso foi uma promessa messiânica. Lá no livro de Salmos, número 110, fala sobre isso. Isso daí foi uma promessa messiânica que disse: o Senhor disse a meu Senhor, assenta-te à minha direita. E Jesus exaltado ao lado de Deus, isso também reflete para nós, porque nós estaremos também assentados em lugares celestiais, poderemos estar com Jesus Cristo nos ares, estaremos com Ele lá, adorando a Deus face a face. Isso daí mostrou um triunfo de Cristo Jesus sobre a morte, sobre o pecado, sobre as forças do mal, a exaltação de Cristo Jesus. E o terceiro ponto, Cristo exaltado sobremaneira. A Bíblia diz que o nome de Cristo é o nome sobre todos os nomes. Todos os joelhos se prostrarão diante de Cristo Jesus. Todos estarão diante dele prostrados. Então Jesus ele foi exaltado sobremaneira. E a exaltação de Cristo é algo tão maravilhoso que isso vai ter a glorificação, a exaltação de Cristo por completo no reino mileniar, no reino celestial. Isso daí é algo escatológico. Com certeza teremos mais oportunidades para estar falando sobre esse assunto. Nós estaremos nos apegando aqui por causa do horário, mas nós estaremos falando sobre essa exaltação de Cristo. Para nós estarmos tratando, existem pessoas que não acreditam que Jesus Cristo existiu. Nós cristãos acreditamos e sabemos que Ele vive. Mas nós sabemos que historicamente, por livros históricos, é comprovado que Jesus verdadeiramente existiu. E Jesus dividiu até a história, né? Ele tem um tempo agora antes e depois de Cristo. Jesus, ele mudou a história. Deus já começou a exaltação de Cristo. E vai ter a exaltação que Jesus, o nome dele é sobre todo nome, todos os joelhos vão se prostrar diante dele. E esse resultado desse triunfo traz dois benefícios para a igreja. Quais são eles, João? Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja. Glórias a Deus. O segundo diz assim, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Cristo é o cabeça e nós, como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele glorificou ao nosso Senhor Jesus. Deus glorificou ao nosso Jesus, colocou Ele assentado. Jesus agora está assentado à destra de Deus, tem um nome que é sobre todos os nomes. Todo joelho se prostrará diante dele, ele está acima de todos os domínios. Na visão de Daniel, veio um reino que era maior do que todos os outros e acabou destruindo aquela estátua, que é o reino de Cristo, que é o reino milenar, um reino que nunca passará. É o reino do Senhor Jesus Cristo. Ele foi exaltado sobre todos e assim nós glorificamos a Deus por isso. Então nós devemos estar concluindo esta lição, colocando isso em nossa mente, orando a Deus para que Deus ele nos ilumine com o Espírito da verdade e o Espírito da revelação, para que nós estamos podendo tanto desfrutar das bênçãos de Deus, como está podendo entender a grandiosidade desta bênção, as bênçãos da herança espiritual e as riquezas desta herança. Então que possamos estar com o nosso pensamento em Deus,
buscando primeiramente buscar o reino dos céus, buscar colocar a nossa mente diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, diante de tudo isso que vira e mexe acontece no mundo, o mundo correndo para lá e para cá desesperado, como que não tem esperança. Nós não. Nós temos esperança, nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós temos esperança em nosso Deus, então que possamos estar com a nossa mente confiando em Deus, buscando primeiramente o reino dos céus, buscando as bênçãos espirituais que já são inerentes a nós, aqueles que foram eleitos. Deus já nos concedeu estas bênçãos, mas que possamos desfrutar, pedindo a Deus a revelação por parte do seu Espírito, para nós estarmos entendendo essa grandiosidade e também para que nós possamos estar cada vez mais conhecendo ao nosso Deus e aproveitando destas bênçãos. Então, como diz aqui a conclusão da nossa lição, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Então que possamos sempre estar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e faz e fará por nós, mesmo nós não merecendo, mas glorificando a Deus por essas bênçãos e pela vocação e pelas riquezas da sua herança que está guardada para os eleitos. Então, que Deus continue abençoando a vossa vida, vocês que assistiram, que participaram da nossa aula, que Deus continue abençoando a cada um de vocês com ricas bênçãos do céu. Muito obrigado. Sintam-se abraçados. Sinto saudade de vocês, de ter a oportunidade de estarmos nos vendo frente a frente, de eu apertar a mão de vocês, dar aquele abraço, mas daqui a pouco estará tudo isso passando e poderemos estar reunidos e unidos novamente para estarmos juntos, estarmos adorando ao nosso Deus e aprendendo assim a sua palavra. Então que Deus continue abençoando a cada um de vocês com ricas bênçãos dos céus e que possamos estar com isso em nossa mente, as bênçãos espirituais, que possamos estar buscando estas bênçãos, que possamos estar com pensamento nas bênçãos espirituais. Eu falo buscar, mas na verdade essas bênçãos já são inerentes aos salvos, mas que possamos estar buscando o Espírito da verdade, da revelação, da sabedoria, para estarmos entendendo a grandiosidade de toda esta maravilha que foi concedida aos salvos. E lembrando sempre, agradeça a Deus por tudo, seja grato a Deus pelo que Ele fez por mim e por você. A gente não merecia, mas Deus fez pela sua misericórdia. Então que Deus continue abençoando a cada um. Entrou aí a nossa irmã Esther, que é professora ali da classe dos jovens. Deus abençoe a nossa irmã Esther. Com certeza o nosso irmão Geraldo também, aluno ali da classe, eu já falei professor, aluno ali da classe dos irmãos, deve estar assistindo também. Deus continue abençoando a cada um. Que a bênção de Deus estejam com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima agora, de 10h30. Daqui vou parar um pouquinho, beber água, que a minha voz já está indo-se embora. Estaremos ali no Instagram, @João, underline, eu acho que é o traço embaixo, né? É um tracinho embaixo, não é o hífen não. É o traço embaixo, eu acho que é underline. João, underline, Henrique Amorim, @João, underline, Henrique Amorim. Estarei ali no Instagram falando sobre a lição dos jovens, vencendo os obstáculos, falando sobre Josué e a travessia do Rio Jordão. Os irmãos que tiverem oportunidade, estejam lá também, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.